Posso não comentar? Eu prefiro não comentar. Simplesmente um absurdo. Abrindo mais um plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfo. Se você tem uma dúvida e quer que ele responda, deixa aqui nos comentários do vídeo, manda no nosso inbox ou mande um e-mail para autoacadêmico@gmail.com. Certo, professor? Certíssimo, Lali. Vamos ajudar os nossos seguidores, os entusiastas e, é claro, os guerreiros das oficinas. As dúvidas que nós vamos tratar hoje estão nos vídeos que nós publicamos sobre correia banhada em óleo, um assunto aí que é bastante polêmico no mercado. Por isso nós colocamos nesses dois vídeos dois momentos diferentes. Um deles falando sobre os 3 inconvenientes que a correia banhada em óleo traz ao motor e ao veículo, e trouxemos uma reflexão para quem já está com o veículo ou na oficina ou na garagem. E o segundo vídeo é o corte do podcast que o professor Landulfo participou com o ADG, falando sobre a relação entre uso severo e correia banhada em óleo. Vamos lá. Raul Santos mandou a seguinte observação para a gente. Um detalhe para a revisão de carros novos. O que vale para eles é 1 ano ou 10 mil quilômetros. Eu nunca fui informado que eu deveria ou não trocar o óleo antes desse prazo. Ou seja, quem não se preocupa já começa a estragar o seu motor nos primeiros anos de uso. E aqui ele se refere ao fato de que existem fabricantes de automóveis que não preconizam aí a diferenciação de troca de óleo, por exemplo, né, como mencionado aqui, para veículos particulares, ou seja, sendo feito uso severo ou uso normal do veículo, a montadora não recomenda cortar pela metade. E aqui, especificamente, a General Motors não faz essa distinção em manual. Só que quase todas as outras montadoras fazem isso, certo, professor? Sim, isso é verdade. A maioria das montadoras preconizam isso nos seus manuais. A GM não preconiza. Mas por que nós recomendamos essa diminuição do prazo de troca do lubrificante pela metade em caso de uso severo? Porque a troca do lubrificante é muito mais barata do que o conserto. É simplesmente uma prevenção. Principalmente no caso de veículos mais rodados. Veículos aí que já completaram 2, 3 anos, estão em caminho de sair da garantia. É melhor fazer trocas mais constantes do óleo, porque o óleo ele também tem a função de lubrificar, mas também de capturar a sujeira que está rodando dentro do motor, né, e trazer para o cárter, tirar da circulação. Ou seja, menos abrasividade, menos atrito dentro das peças internas do motor. Questão também da temperatura. Veículo que roda muito em cidade, congestionamento, principalmente agora com o aumento da temperatura média das cidades. As cidades estão cada vez mais quentes, uso de ar-condicionado. A temperatura do motor, apesar de ser controlada pelo sistema de arrefecimento, é um pouco mais alta, principalmente quando o ambiente dificulta a troca de calor. O lubrificante tende a se deteriorar um pouco mais rápido. Uma troca de óleo não é tão cara assim. E se ela pode poupar o motor e a correia banhada em óleo, eu não vejo um motivo razoável para não se seguir essa recomendação. Nós também recomendamos no nosso vídeo sobre os 3 inconvenientes da correia banhada em óleo, para que também o período de troca da correia fosse cortado pela metade. E o Maurício Sampaio aqui faz justamente essa pergunta. O carro no uso de cidade, mesmo trocando óleo e filtro do motor na metade da quilometragem recomendada, ainda deve também trocar a correia na metade do tempo previsto, professor? Eu recomendo, porque a peça está submetida a uso severo. O lubrificante, vamos encarar da seguinte forma. Vamos encarar o lubrificante como uma peça e a correia como outra peça. Ambos estão submetidos a uso severo. Então, se eu tenho que trocar a peça lubrificante na metade do tempo, a correia também. E tem mais um detalhe quando a gente está falando de correia. Não só correia banhada em óleo, como correia normal também. A quilometragem é um indicativo de troca, porém não registra todo o uso da correia.
porque a correia continua trabalhando quando o veículo está parado e não está computando quilometragem no odômetro. Então, o desgaste da correia ele é sempre bastante próximo do tempo de recomendação. Então, por isso, a correia deve ser trocada na metade do tempo e muito bem observada durante a sua vida útil com inspeções regulares, assim como nós explicamos no vídeo. E aí na sequência veio o Marcelino, professor. Se fosse corrente, probabilidade nula nesses 5.000 quilômetros ou 3 meses. E aqui ele se refere ao fato de que, na interpretação dele, não precisaria trocar o óleo com 5.000 quilômetros no caso de se utilizar corrente dentro do motor. Só que corrente de comando também está sob uso severo quando o motor está sob uso severo, certo, professor? Certo. Marcelino, eu vou concordar com você em parte. Realmente, a corrente é mais resistente, ou seja, ela dura um período maior. Só que o óleo não. O óleo é outro componente. Você não pode misturar a vida útil do óleo com a vida útil da corrente. Não é porque a corrente tem um período maior de duração que eu posso esticar, entre aspas, a vida útil do lubrificante. O lubrificante vai deteriorar. E qual é a consequência da deterioração? Oxidação e formação de borra. Algo que eu tenho certeza você não quer no seu motor. Então, sim, uso severo, troca-se a correia na metade do tempo. E se for corrente, obedece-se o período recomendado para a corrente, também na metade do tempo, porque é uso severo. E o lubrificante? O lubrificante é um outro componente e tem que ser tratado de forma independente. E a gente tem que observar que a maioria dos manuais de motores com corrente de comando não preconizam tempo para a troca da corrente, no máximo inspeção. Ou seja, a corrente de comando ela demanda muitos cuidados, sim, para não se ter problema com ela, porque não adianta achar que ela é eterna e acabar levando ela ao seu limite de desgaste ou um rompimento, porque isso também pode acontecer com corrente de comando. Como existem aí vários casos no mercado de motores, por exemplo, da Stellantis, caso que o João Vitor relata. Pela lógica, se o veículo rodar 240.000 quilômetros, e aqui ele está falando da correia banhada em óleo ser recomendada para 240.000 quilômetros por Ford e GM, basta uma substituição e o veículo vai rodar mais 240.000 quilômetros, total de 480.000 quilômetros, um bom custo-benefício. Câmbio tem correia banhada, sistema de corrente tem plástico tratado, motor tem retentor de borracha. Tenho visto conteúdos onde a galera anda trocando o kit de correia da linha Firefly aos 200.000 quilômetros em média. Portanto, o sistema de correia banhada é menosprezado propositalmente pelo mercado, ou então o sistema de corrente caiu muito de nível, ao menos na linha Stellantis. E aqui uma observação que precisa ser feita, né? Os motores Firefly todos tem corrente de comando, os motores de SE, que é a linha Firefly turbinada, também tem corrente de comando. Então, esse é um sistema que agora, para a linha mais vendida, né, está sendo muito popularizado. Vai chegar muito mais às oficinas, né? Está chegando muito mais à mão do consumidor e vai chegar muito mais às oficinas. Então, o pessoal vai começar a observar que corrente de comando não é eterna. Também está sujeita a uso severo, também está sujeita aos cuidados com o veículo e principalmente cuidados com a lubrificação. Só que, professor, quando a gente faz essas ponderações, mostrando que a coisa é um pouco mais técnica e que deve ser levada de uma maneira menos emocional na hora de se analisar, tem muita gente que acaba se irritando e acha que nós estamos passando pano para o sistema, falando bem, matéria paga. Não é nada disso. Vamos lá. Josival Amaral escreve pra gente: não adianta, não me convence. Se fosse tão bom assim, Honda e Toyota teriam aderido. Isso falando da correia banhada em óleo. E como sempre, a mesma história do óleo correto. Tenho certeza que se for um mecânico honesto e ama o que faz, ele não aconselha esse sistema. Seria interessante se já colocassem correntes de comando. Aí sim. Vamos colocar uma coisa aqui. Nós nunca defendemos correia banhada em óleo nos vídeos. A gente detalhou o que é o sistema, os argumentos da indústria
e colocamos o que está acontecendo na vida real. Tanto é que o nome do primeiro vídeo que nós soltamos é os 3 inconvenientes da correia banhada em óleo. Se você imagina você fabricando uma correia, né? E aí você vem pra gente e fala: "Vou pagar para você falar sobre os inconvenientes da correia banhada em óleo". Faz sentido para você? Se fizer, então a gente não tem o mesmo entendimento. E um ponto que a gente falou é que a correia ela tem uma base para ser usada. Primeiro porque várias das montadoras gigantes do mercado aderiram, inclusive a Honda, ou seja, tem japonesa na jogada sim, existe motor Honda 1.0 3 cilindros na Europa com correia banhada em óleo, só que nós somos muito claros em 2 pontos. Primeiro, não existe trabalho comprovando que ela funciona mais do que uma correia dentada ou do que uma corrente de comando, isso nós dissemos no vídeo. E o segundo ponto, justamente que o uso severo na rua, principalmente na realidade brasileira, está causando problemas que talvez não tenham sido detectados lá na formulação dos manuais de fabricante de automóvel. Você faria uma matéria paga com 2 pessoas para falar que o seu produto talvez tenha problemas que não foram relatados no seu desenvolvimento? Fica aí para a interpretação de vocês. Neno Baesso, em um país em que a pessoa põe óleo para 10.000 quilômetros e roda 15.000 e ainda por cima vai no posto e se tiver baixo o nível de óleo completa com qualquer óleo, não tem como dar certo mesmo. E isso é um problema que ainda existe essa cultura de completar óleo, né, professor? E qual é o problema de você ficar completando óleo ao invés de trocar ele por inteiro? Bom, vamos lá. Eu tô vendo aqui, não é um problema, não. São vários. Eu tô vendo pelo menos 2. Primeiro, não existe óleo para 10.000 quilômetros. Quem define o período de troca não é o fabricante do óleo. Quem define o período de troca é o fabricante do motor. Então, é o fabricante do motor que diz: utilize por 10.000 quilômetros, por 15, ou por 20, ou por 5. Então, o primeiro erro que eu vejo muito em postos de combustível que realizam troca de óleo é o frentista oferecer óleo por quilometragem. Olha, este óleo é para 10, este óleo é para 20. Isso não existe. Quem determina o período de troca é o fabricante do motor. Segundo, a remonta, a necessidade de remonta, que é a reposição, ela vai ocorrer quando o motor já está consumindo lubrificante em excesso. A necessidade de remonta é necessariamente um problema? Não, não é. Se nós voltarmos ao passado, existiam motores da Volkswagen onde no manual estava escrito: o consumo de óleo pode chegar a 1 litro a cada 1.000 quilômetros. Mesmo manuais atuais prevêem consumo de óleo e verificação de nível pelo usuário antes do momento de troca. Exatamente. Por quê? Dependendo das condições de uso, pode-se haver um consumo maior de lubrificante. E outra coisa, outro mito que existe: meu motor não consome óleo, o nível está sempre no máximo. Olha, eu me preocuparia com isso, porque o consumo de óleo no motor de combustão interna é normal. Tem que haver. Se esse nível não está baixando, é porque alguém está completando. E geralmente o que é? Combustível. Então, se o nível do lubrificante com o uso não diminui, principalmente quando está chegando no período de troca, eu me preocuparia se não está havendo uma passagem de combustível não queimado para dentro do carro. Agora, quais são as causas mais recorrentes de necessidade de remonta? Primeiro, passou-se do período de troca recomendado. Ou seja, o óleo está mais tempo no cárter do que deveria.
Segundo, o motor já está com algum desgaste e está consumindo óleo mais do que deveria. Agora, nós não podemos encarar também a remonta como um problema. E como já foi dito, existem motores onde no manual está preconizado 1 litro a cada 1.000 quilômetros. Quem sou eu para discutir? O que não pode ser feito é substituir a troca completa pela remonta constante, certo? Não, de forma alguma. A remonta constante não pode substituir a troca. Troca, e por sinal, com filtro, hein? Óleo se troca junto com filtro. E qual óleo que eu tenho que remontar? O mesmo que está abastecido no cárter, ou seja, o óleo recomendado pela montadora. Exceções, vamos dizer assim, uma exceção da exceção da exceção. É um caso de emergência. Aconteceu algum acidente, aconteceu algum problema, você está numa área desprovida de recursos e o que tem é aquilo. Coloca-se aquilo que há disponível e emergencialmente, no menor período possível, ou seja, no menor período, e emergencialmente coloca-se aquele produto e no menor tempo possível faça a substituição. Professor, você falou algo muito importante. Troca de óleo sempre se faz trocando o filtro de óleo e também o de ar, certo? Não tenha dúvida. Jurandir Alves Moreira, o problema é confiar na concessionária. Tive um Ford Ka e fiz todas as revisões na concessionária. Quando resolvi vender o carro após 5 anos de uso, pedi para fazer a revisão e trocar os filtros. O filtro de ar ainda era o original. Nunca trocaram nas revisões da concessionária, mas cobraram as trocas que não existiram. Eu já fui vítima disso. Eu já fui vítima disso. Eu tive um Ford Ka, não com correia banhada em óleo, um 2013. Fiz a revisão numa concessionária, eu fazia todas as revisões em concessionária. Só que um dia eu resolvi checar. Eu trouxe o carro para casa, eu tirei, paguei a ordem de serviço. Estava incluído a troca do filtro, paguei e resolvi olhar. Qual foi a minha surpresa? Filtro original. O filtro não havia sido trocado. Eu voltei lá e, obviamente, questionei por que não foi trocado. Aí é aquele corre-corre, daqui para lá, e eu questionei o gerente de serviço. Falei, o que está acontecendo aqui? Resumo da ópera, eu fiz uma denúncia na Ford, na época eu denunciei, e eu sei que a montadora manda fiscal, a montadora pega no pé com relação a isso. Eles perdem bônus, eles perdem uma série de vantagens quando é pega essa prática. Infelizmente, nós temos que lembrar o seguinte, a concessionária ela é uma empresa independente. Ela responde tecnicamente à montadora, mas ela é uma empresa independente. E por vezes o gerente de serviço, o gerente de pós-venda, ele se vê acuado com algumas metas financeiras. Não estou justificando, é errado, mas ele acaba fazendo isso. Não apoio, reprovo totalmente, mas não é a desculpa, é a explicação do que às vezes ocorre. E professor, mais um caso de concessionária relatado pelo Wagner. Tenho um Onix Turbo, a própria concessionária colocou condicionador de metais dentro do óleo novo. Fiz descer o óleo, colocar outro, reclamei na fábrica e nunca mais voltei. Existem serviços aí que não estão na lista de revisão que as concessionárias fazem, às vezes até com uma boa intenção, mas que tecnicamente são questionáveis, certo? Posso não comentar? Eu prefiro não comentar. É simplesmente um absurdo. Esse produto foi aprovado pela General Motors? Se não foi, não tem que entrar no veículo,
No veículo, dentro de uma concessionária, só entram peças genuínas e produtos homologados. Se não foi homologado, não tinha que entrar. Então, como eu falei na resposta da dúvida anterior, a concessionária é uma empresa independente, ela é fiscalizada tecnicamente pela montadora. Mas a montadora não pode ser responsabilizada pelas atitudes de algumas concessionárias. Denuncie e não volte mais. E no meu caso, particularmente, eu sinto vergonha alheia de quem faz isso. Eu sou oriundo de uma família de donos de concessionária. A Landulfo Veículos foi uma concessionária Fiat que atuou em Ourinhos durante mais de 50 anos. E meu pai e meus tios jamais cogitariam em fazer algo assim. O Charlie também tem um Onix e ele relata: hoje ele está com 80 mil quilômetros e resolvi desmontar o motor para verificar a correia. Retirei o cárter e tive uma surpresa. A correia estava em bom estado. Sempre foi usado o óleo Dexus e substituído de 6 em 6 meses ou 5 mil quilômetros, porque ele só roda dentro da cidade onde ele mora. Só que quando retirei o cárter depois de um bom tempo esgotando o óleo velho, tinha uma faixa de 500 ml de óleo velho no fundo do cárter. Onde fica alojado o bujão é mais elevado do que o fundo do cárter, por isso esse óleo retido. Então, mesmo usando óleo específico para a correia, ela vem sofrendo contaminação com esse óleo velho no fundo do cárter, certo, professor? Charlie, você tem razão. Esse resto de óleo que ficou aí vai contaminar o óleo novo, sim, pode, a longo prazo, nem longo, a médio prazo, pode prejudicar a sua correia. Esse fato é tão relevante que as montadoras já estão recomendando inspeção de fundo de cárter. Sim, montadoras e fabricantes de peças, especialmente as fabricantes de correia, recomendam que o cárter seja examinado regularmente com relação a justamente depósitos, né, possíveis detritos de correia e justamente esse óleo velho, porque hoje em dia o óleo está tão específico, né, ele está tão refinado que esse óleo velho acumulado pode afetar a qualidade aí do trabalho do lubrificante. Também com relação à contaminação de óleo, o Carlos faz uma observação interessante. Gasolina aditivada é inimiga desse sistema. Minha EcoSport 2020, desde 0 km, troquei o óleo a cada 6 meses ou 5 mil quilômetros por rodar distâncias curtas, sempre utilizando o óleo certo original da Ford. Agora, com 55 mil quilômetros ou 5 anos de uso, resolveu trocar a correia dentada por tempo mesmo. Ela estava boa, porém começando a soltar sujeira das costas. Isso é indicativo de que a correia estava se deteriorando. Quase sempre usando gasolina aditivada, e aqui o inverno chega a fazer abaixo de 0 grau. Então acredito que os aditivos da gasolina aditivada, que ninguém sabe a fórmula ao certo, mas que basicamente são feitos de solventes, aceleram a acidez do óleo e a degradação da correia. Gostaria de colaborar com esse fato para o estudo. Aqui a gente não tem um trabalho técnico baseado, uma literatura técnica para basear esse comentário do Carlos. Quando a gente conversou com a indústria, o que foi colocado para a gente é que certos óleos não poderiam ser utilizados dentro de motores com correia banhada em óleo, porque eles tinham certos aditivos com ação detergente que prejudicavam a borracha da correia, mesmo com todos os reforços que ela possui. E um segundo ponto, existem manuais de veículos aí no mercado, veículos de bastante venda, que não recomendam o uso de gasolina aditivada, justamente porque os fabricantes de automóveis não têm acesso à formulação dessas gasolinas. Não existe uma categoria determinada pela ANP, né, como gasolina aditivada, e não existe uma regulamentação do que pode ser colocado como aditivo e o quanto deve ser colocado. Então, esse questionamento aqui que o Carlos coloca para a gente é uma questão que a gente considera válida ser observada, certo, professor? Sim, é relevante, mas hoje, neste exato momento, eu não tenho condições técnicas, eu não tenho
embasamento técnico para dizer sim ou não. Seria necessário fazer um estudo de laboratório, para se verificar a ação desses aditivos ou dessas gasolinas sobre os aditivos do óleo recomendado para as correias banhadas em óleo. É possível que isso esteja ocorrendo? É possível. Posso provar? Não posso. Então isso fica como tema um próximo trabalho acadêmico. E a última pergunta do programa do Ivaldo de Souza, ele traz um questionamento que é até curioso e algo a se pensar, talvez. Então, por que as montadoras não colocam um alerta luminoso para obrigar o motorista quando se é percebido pelo carro o uso em condições severas? A quantidade de vezes que a ventoinha vai ligar seria um dos indicativos. A constância de elevação da temperatura acima do ideal, outro indicativo, e assim por diante. Essa ideia seria viável? Olha, é uma ideia interessante. Teria que se fazer um algoritmo especializado que monitorasse uma série de critérios de utilização e que desse o alerta, uso severo ou não. Uma boa ideia para os montadores. Se vocês tiverem mais boas ideias ou dúvidas, deixe aqui nos comentários, mande no nosso inbox ou pelo e-mail autoacademico@gmail.com. Até a próxima!